Boa noite, está no ar mais uma edição do Band Eleições 2024. Hoje dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Com a gente, Pablo Marçal, do PRTB. Boa noite, candidato. Boa noite. Estão comigo para essa entrevista as jornalistas Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes, e Sheila Magalhães, da Rádio Band News FM. Candidato, cada gestor tem um perfil diferente. Então, tem aquele que chega e quer mudar as estruturas, outro prefere deixar como estão para depois avaliar. Tem aquele que prefere colocar secretários mais técnicos, outros mais políticos. Tem aquele que é mais barriga no balcão, o outro já deixa o secretariado trabalhar com um pouco mais de liberdade e fica na cobrança. Eu queria saber qual é o seu perfil, se o senhor for eleito, o que São Paulo vai conhecer. Se eu for, não, né? Boa noite, meninas. Eu sou o próximo prefeito de São Paulo. E falo isso com humildade de alguém que quer servir, sou um servo do povo, não acredito mais em políticos profissionais. Se realmente essa experiência política fosse levada em conta, a gente não estava com a cidade nesse caos que a gente encontra ela hoje. Sobre gestão, igual você, quando você que está em casa assistindo, obrigado aí pelo seu tempo, acho que é a coisa mais preciosa que você tem na vida e você está dedicando agora para ouvir sobre as eleições de São Paulo. Quando você ganha R$2.000, R$3.000, você não tem que rever alguns gastos? A prefeitura está com pouco dinheiro. Segundo todos estão falando, pela ineficiência, né? Porque são 120 bilhões ano que vem de orçamento e já está tudo comprometido por falta de eficiência. E aqui está o segredo. Eu não preciso ter um perfil de gestão para falar que eu vou fazer diferente ou não. A primeira coisa que tem que ter num governo é austeridade. O que é austeridade? A gente tem que saber separar custo e despesa. Custo é aquilo que eu invisto e tem retorno, e despesa é aquilo que eu fico pondo no dinheiro do povo, o seu dinheiro. O dinheiro de 190 mil pessoas está na fila de cirurgia, 447 mil pessoas estão na fila de exame, 34 milhões de calçadas que precisa ser feito, 34 milhões de metros. Você sabia, você que está assistindo, que se não tiver um gestor aí com esse recurso todo, esses milhões de metros quadrados de calçada representa 30% dos acidentes que a gente recebe nas UPAs hoje. Ou seja, são coisas tão básicas. E a gente está falando de São Paulo, a gente não está falando de uma cidade do interior com 50 mil pessoas, não. Nós estamos falando da poderosa São Paulo. Então, assim, o meu perfil, ele é muito simples. Ele é um perfil igual do pai de família. Vai ter que chegar, olhar o orçamento. O orçamento é 120 bi, aonde que estão os problemas? Primeira coisa, 50% de todo o recurso de São Paulo é jogado fora. Com morosidade, burocracia, ineficiência, companheirada, corrupção. Primeira coisa, só de trocar um governo por outro governo, esses esquemas todos já começam a cair. E se quiser perguntar, você acha que tem esquema? Acho não, tenho certeza que tem esquema. Você que é comerciante aí de algum distrito de São Paulo, são 32 subprefeituras, você sabe muito bem o que está acontecendo. Vários de vocês são extorquidos. Você começa a ver essa companheirada, esse movimento. Por que tem 12 partidos apoiando o Nunes? Por que tem esse tanto de gente preocupada em não perder essa prefeitura? Por que junta o presidente da República de um lado, loucamente precisando dessa prefeitura, né, que é o terceiro maior orçamento do Brasil? Por que eles querem um orçamento já que está tudo dedicado e tudo vinculado? A resposta é muito simples. Eu não sou a favor de Estado grande nem de Estado mínimo, sou a favor do Estado eficiente, da gente ser servo do povo de verdade. E assim como você faz as suas contas, eu também vou fazer as nossas, só tem uma diferença: você aumentar a receita do Estado sem arrancar seu couro. Você aumentar imposto, você vai ver o maior levante de receita na cidade de São Paulo sem levantar R$1 de imposto. Ele não vai fazer o que o Lula e o Haddad, que já foi prefeito aqui de São Paulo, estão fazendo. Então, assim, vou abrir para todos, que fique registrado isso aí. Nós somos um partido que não está dependendo de nenhum outro partido. Tinha alguns para vir, né? Eles queriam minha alma, eu não vou entregar minha alma para virar político profissional. Eu vim aqui, foi para servir. Estou de saco cheio, né, de ter uma cidade bagunçada desse jeito. Você que está assistindo, lembra que política não é político, tá? Política significa politeia, que vem do grego, organização de cidade. O que significa isso? A cidade não está organizada. Se ela tivesse, eu não ia ser candidato a prefeito por São Paulo. Então, assim, o que vocês podem esperar de mim? Eficiência, pujança, alguém que de verdade não vai aceitar essas camaradagens, esses companheiros, esse tipo de gente não vai ter na Prefeitura de São Paulo. Nem no primeiro escalão, nem na ponta. Nem uma capilarização com os mais de 100 mil servidores que tem nessa cidade de São Paulo. Candidato, esse aqui é o espaço da Band, né? Para que os candidatos se apresentem aos eleitores e falem também de propostas concretas, para que todo mundo possa conhecer melhor quem disputa a Prefeitura das capitais
no Brasil. Já que o senhor começou falando de dinheiro, queria perguntar para o senhor justamente sobre isso. Dois impostos hoje estão, digamos, nas mãos da Prefeitura, não é? O ISS e o IPTU. O ISS daqui a pouco muda com reforma, mas por enquanto é uma deliberação municipal. O senhor fala de aumento de arrecadação sem aumentar impostos. Queria entender como é que o senhor vê esses dois fatores de arrecadação e como aumentar a arrecadação sem mexer na carga tributária. Você que usou a palavra, desculpa, aumentar a arrecadação. Eu falei aumentar o ativo. A arrecadação do imposto hoje por políticos profissionais é só aumentando no seu lombo, é só fazendo você virar um burro de carga. No Brasil Império, a gente tinha 20% de imposto e as pessoas chamavam aquilo de o quinto dos infernos. Hoje a gente paga 43% de carga tributária, aqui em São Paulo tem impostômetro e lá está marcando 2 trilhões. E o que mudou na sua vida? Nada. Esses caras não têm freio, eles não sabem como fazer austeridade de verdade. O governo anterior, o governo federal fez isso, e aí foi mal interpretado, deixou o governo com caixa positivo e agora a gente está com um rombo de 1 trilhão. A Petrobras, por exemplo, que ficou 4 anos no positivo, pela primeira vez voltou agora para o prejuízo, está com mais de 2 bi. O que é 2 bi para você que está assistindo o jornal? Você nem sabe, né? Você não sabe de onde sai esse tanto de dinheiro. Deixa eu contar um segredo para vocês, não existe dinheiro público. Para construir ativo, a primeira coisa que o prefeito tem que fazer, coisa que o atual não faz, é buscar verba em Brasília. E nem estou falando de presidência da República. Nós temos 70 deputados federais que têm emendas impositivas e eles levam a maioria dessas emendas para onde? Para o interior de São Paulo. A gente precisa dividir o louvor com eles, porque tem 12 milhões de pessoas na cidade. Uma forma de levantar a receita na cidade sem levantar imposto é fazer o quê? Trazer obras e dividir o louvor dessas obras com quem está trazendo a emenda. Quem vota junto com o governo, por exemplo, pode chegar em um mandato de 4 anos até 500 milhões de reais de emenda, para você ter uma noção. Então, eu sou um cara bom de relacionamento e vou fazer com que esses deputados injetem esses dinheiros aqui. Uma outra forma é a gente usar a inteligência na prefeitura e construir empresas que são ativos de tecnologia. Nenhum prefeito do Brasil fez isso até hoje, eu vou ser o primeiro prefeito a fazer isso para o povo. O que é? Imagina a Prefeitura de São Paulo criando um aplicativo. Esse aplicativo, ele gera valor e depois a gente vende esse aplicativo. A gente não vendeu nenhuma riqueza natural da cidade, a gente não vendeu nada que é natural do Estado, mas é tecnológico. Talvez vocês não sabem, o futuro da política brasileira, com a minha entrada, a gente vai começar a investir em equity. No mundo empresarial, para vocês entenderem, a gente constrói um ativo de uma empresa e vende ela 25, 30, 50 vezes mais o valor que a gente investiu. O que significa isso? Você imagina o Estado usando o poder de imposição que ele tem. Vou falar de modo claro para você que está assistindo. Sabe o aplicativo do Uber, que é de fora? A gente fica mandando dinheiro para fora, sendo que a gente pode pôr o nosso próprio aplicativo, cobrar mais barato das pessoas que são da nossa cidade, gerar um ativo com isso e depois colocar uma regulamentação que só pode operar naquele percentual. E depois a gente vende para a empresa privada. A gente vende por alguns bilhões e faz o que com esse dinheiro? Coloca ele dentro do caixa da prefeitura. Só que as pessoas na gestão pública, elas odeiam esse tipo de ideia. Por quê? Porque elas vão parar de ter que arrancar do lombo das pessoas. É a primeira vez que você que é de São Paulo está ouvindo um político. Eu sou uma política nova, um político moderno, e eu quero que você entenda uma coisa, dá para fazer isso. Dá para parar com guerra com o governo federal. Depois que acaba a eleição, na eleição você fala o que você quiser. Acabou a eleição, você chega no presidente da República e fala, preciso da sua ajuda. Nós temos um presidente da República, que também é de São Paulo, ele passou a vida dele inteira aqui, e eu vou pedir ajuda para ele e vai ter ligações minhas por 208 vezes no mandato para ele. 208 semanas, para você saber, é o mandato inteiro, que dá 1.460 dias. Você vai me ver trabalhando o tempo inteiro para aumentar a receita sem cobrar R$1 de imposto a mais. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos equilibrar essas contas, nós vamos servir vocês como nenhum outro político serviu e vai ter um fator. Pela primeira vez na cidade de São Paulo, você vai ver alguém baixando imposto. Essa máfia de multa que tem nessa cidade é um absurdo. Tem coisas que a gente vai pôr para resolver, quando eles perguntarem sobre trânsito, que quando eu provar para vocês que dá para resolver, vamos parar com esse pedágio. Sabe por quê? Pedágio. Ah, mas isso é do governo do estado. Nada que um prefeito bem intencionado não coloque pressão vai funcionar. Vai funcionar sim. Agora, por que tem rodízio de placa aqui em São Paulo? Rico tem 2 carros, você que é pobre tem só uma. Por que é desse jeito? Porque é ineficiente em tudo. Quando falar de trânsito, eu vou te mostrar as soluções para a gente resolver isso. Sheila. Então vamos falar de trânsito agora, candidato, porque a gente sabe, em São Paulo, 40% das pessoas demoram mais de 1 hora para fazer o trajeto entre a sua casa e o trabalho. A média nacional é de 10% aproximadamente. Então perde-se muito tempo aqui na cidade. Qual a sua estratégia para a redução do tempo de deslocamento das pessoas? Em uma das sabatinas, o senhor chegou a defender o pedágio urbano.
O senhor reviu essa ideia? O senhor defende ainda o pedágio urbano? Como funcionaria? Esse pedágio seria o que já tem, né? De quem é de fora, no modelo europeu, ao invés de pagar um valor, quem usar menos ou quem usar mais, pagar pelo tempo, até da entrada até a saída de Isso nas estradas, mas o senhor chegou a falar de um pedágio dentro da cidade? Na verdade, não, foi desse mesmo, de entrada. Tem 10 rodovias que cercam a cidade. E essas 10 rodovias, elas precisam ser revistas, e até propus o Bolsão, e lá vai então as propostas em relação a isso. Acho que não é viável, fui convencido pelos especialistas que não faz sentido isso dentro da cidade, só fora. Mas ele seria cobrado numa área não vai central? ser, porque isso não é uma proposta. Já foi descartado? É porque não faz sentido, a gente tem soluções mais baratas e mais lógicas para as pessoas. Primeira delas, tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Precisamos de criar 10 bolsões ou mais, de 15 mil a 50 mil vagas nesses bolsões. Inclusive, já escolhi algumas áreas que nós vamos desapropriar. Por que isso? Porque São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Quando junta a metrópole, com esses mais de 20 municípios, na verdade, salvo engano, 38 municípios, a gente fica com 20 milhões de pessoas. Essas outras metrópoles juntas, a gente tem 30 milhões de pessoas. A maior, fora a cidade asiática, São Paulo é a maior do mundo, para você ter uma noção. O que acontece? Imagina uma pessoa que vem do interior para entrar dentro da cidade, trazendo poluição, diminuindo a velocidade do trânsito, e com uma pessoa só dentro do carro. O que a gente tem que fazer? Colocar isso nos bolsões, usar ônibus para se deslocar de lá. Inclusive, nós vamos trazer uma inovação aqui para a cidade de São Paulo, que é o teleférico. Esse teleférico é para deslocar desses bolsões até a próxima estação, para interligar a rede de transporte público. E também, esses bolsões, a gente vai transformar eles em eventos. São Paulo hoje, a maior parte do turismo de São Paulo são 100 mil eventos por ano. Então, a nossa pegada é mais negócio. Ninguém está vindo aqui porque o turismo é difundido. Isso não tem isso aqui, não. Ninguém vem aqui por causa de turismo, vem por causa de negócio. Então, a gente vai capilarizar esses bolsões para fazer grandes eventos em todas as entradas da cidade de São Paulo. Segunda coisa no trânsito, fazer como nos Estados Unidos. Ao invés de criar alguma solução de infraestrutura poderosa, a gente vai liberar virar à direita no vermelho. É assim que funciona nos Estados Unidos. Quando tem uma fila de carro e aí você quer virar à direita, que chama giro de quadra, você pode usar o vermelho como pare. Isso é um processo educacional que leva 1 ano, as pessoas têm que reaprender a usar o trânsito, isso não vai gastar R$1 de infraestrutura. Terceiro ponto que a gente vai usar no trânsito de São Paulo. A gente vai, nas marginais, a gente vai criar via expressa, controlada por câmera e os carros que têm 2 ou mais pessoas, elas podem trafegar em alta velocidade nessa via expressa. Próximo assunto, que é um assunto determinante, tem o nosso rodoanel, que é o Mário Covas, 177 quilômetros, tem 44 quilômetros que são inutilizados, gastamos 5 bilhões como povo e até hoje não terminou. Isso é uma obra do Estado? Mas o prefeito, para você entender, se ele for contra o governo, não libera, nada acontece aqui dentro. Se ele for a favor, acelera, então eu vou cobrar isso todo dia. A gente vai desviar o tráfego pesado de veículos, o tráfego de caminhões, de carros pesados para esse rodoanel, isso vai liberar o trânsito. Agora, se eu somar todas essas soluções, junto com o teleférico nas comunidades, isso não é solução de mobilidade para a cidade inteira, tá? Isso aí agora é uma solução para enriquecer e colocar as comunidades mais fortes. Eu quero colocar centro gastronômico nessas comunidades, centro olímpico de empreendedorismo. Esse centro olímpico vai dar uma identidade esportiva para todo mundo. Para finalizar o assunto, eu vou te contar a maior solução de trânsito, você não vai acreditar. A maior de todas. Se eu somar todas essas que eu falei, não dá 10%, não chega nada próximo do que é capilarizar o empreendedorismo na cidade. O que é? Levar empresas para onde? Para a sua comunidade. Nesse plano nosso, projeto que é a Comunidade Forte, nós vamos levar empreendedorismo para todas as comunidades. O que vai acontecer? Na sua comunidade, você não vai ficar precisando ficar arrastado no metrô, onde você nem é tratado como gente. Você não vai ficar 2 horas se deslocando, porque não faz sentido você sair de dentro da sua casa 4 horas da manhã para chegar às 7 num lugar, ir lá abrir seu computador e entrar na internet, sendo que você poderia fazer isso aí onde você está. Então, nós vamos levar a empresa, só que eu tenho um empecilho com isso. A maior parte das áreas de comunidade, periferia e favela, elas têm um problema, não tem liberação fundiária, não tem escritura. Eu vou pedir para o senhor abordar esse assunto, continuar nesse assunto, porque a gente precisa fazer um intervalo, o senhor volta falando dessa composição fundiária. O Band Eleições vai para uma pequena pausa e volta em instantes. E a gente está de volta com o Band Eleições, hoje entrevistando Pablo Marçal, candidato pelo PRTB. Eu interrompi o senhor falava que havia um desafio para levar os empregos para algumas regiões, porque nas comunidades tem um problema fundiário. Eu queria que o senhor retomasse. Sim, a gente tem mais de 1000 favelas em São Paulo e a maioria dessas favelas tem situação crítica.
E aí nisso, onde você vai ver o benefício, a gente levando empresas para esses lugares, a gente precisa fazer esse mutirão. A prefeitura é uma baderna. E isso me deixa bem alegre e vou falar por quê. Não torcendo contra quem está aí na administração, mas porque vai ter um trabalho muito bom de organização e eu gosto de mexer com isso. A prefeitura hoje, para vocês terem uma noção, tem 40 mil imóveis e a maioria sem destinação nenhuma. Aí você imagina o que hoje a gente fica vendo algumas pessoas acreditando em balela de Guilherme Boulos, que fica falando que vai arrumar casa para alguém. Fazer um desafio para você que mora em São Paulo. Pega as emendas do Guilherme Boulos e vê alguma que ele construiu alguma casa, com alguma emenda dele que construiu alguma casa na cidade de São Paulo. Só acha uma. Eu desafio todos vocês que acreditam nessa lorota, tem gente que está há 15 anos, 20 anos, 10 anos esperando um imóvel e não vai ter. Por quê? Porque isso é uma balela. O governo de esquerda tem a promessa de ficar enchendo você de esperança, mas não consegue cumprir absolutamente nada. Porque se cumprir, acabou, eles não têm mais nada o que fazer. Então eles vão ficar sempre no gerúndio. Os governos, por exemplo, do PT... ficaram 13 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco, que é uma técnica mundial desses esquerdistas malucos. Sabe o que eles fazem? Eles falam assim, estamos fazendo. Gerúndio é ficar o tempo inteiro falando que está fazendo. Esse NDO, fazendo. Não termina nunca. 3 governos, eles não terminam. Aí chega alguém em poucos meses, tipo o outro presidente, vai lá e termina a obra. Por quê? Porque é interesse deles. É a mesma coisa de um advogado que às vezes quer levar o cliente na má fé e ele fica arrastando o processo, ele fica criando um monte de remédio jurídico ali para não terminar a causa, porque ele ganha se a causa estiver rolando. E você, que é povo, eu acho que você já cansou disso. O que é a grande verdade? A gente fazendo essas liberações fundiárias, a gente consegue levar essas empresas para lá e pela primeira vez você vai ver o seguinte, empresa aberta na quebrada vai ter diminuição de imposto. E eu quero saber... quantas empresas que não vão querer isso? Quantas empresas que não vão querer levar suas oficinas, parte das suas produções para esses lugares? Sendo que as pessoas que estão na empresa que elas estão, em qualquer outro lugar na cidade, já vieram desses lugares. Agora, candidato, eu queria tratar de um assunto que é segurança pública. O senhor falou de alguns assuntos que não são propriamente da prefeitura, mas que são da prefeitura. Segurança pública é um desses, porque tem a ver com o Estado, tem a ver com o governo federal, mas tem a ver com a prefeitura. Londres tem 940 mil câmeras. Quantidade industrial de câmeras. São Paulo, 13 mil, 15 mil câmeras. 18 mil. É uma diferença brutal. Sim. Como é que o senhor entende que a contratação, que é muito, né, para chegar em 940 mil câmeras, é uma quantidade, um investimento grande, mas que ajuda muito na segurança. Tanto a gente vê os dados de Londres. Londres violenta é um paraíso para São Paulo. Como é que o senhor pretende lidar com esse assunto? A primeira coisa de segurança é lembrar para todo o povo aonde está escrita a nossa promessa de segurança. Está no artigo 144 da Constituição Federal. Está escrito assim, ó, é dever do Estado e direito de todos a segurança. O Estado está cumprindo isso. Primeiro ente para nos defender é o governo federal. Parece que ele não tem muita simpatia com a polícia, quer desmilitarizar a polícia. Segundo, governo do Estado. É ele que fica com a polícia ostensiva, a polícia militar que você conhece. A Polícia Civil é conhecida como uma polícia judiciária. A Prefeitura não tem polícia, a Prefeitura tem guarda. Tem uma PEC, salvo engano, a 57, está tramitando no Congresso Nacional, que essa PEC, ela, né, se ela for aprovada, a Guarda Municipal ela vai ter poder de polícia. Mas enquanto ela não tem, hoje na cidade de São Paulo tem aproximadamente 7.100, mais ou menos, guardas municipais. Esses 7.000 guardas, no nosso governo, nós vamos triplicar e pela lei a gente consegue chegar até 24 mil. Marcelo, mas você acha que precisa demais? Até o limite da lei, nós precisamos de ter sensação de segurança. Então a primeira coisa que eu acredito é nessa capilarização da Guarda Municipal. A gente precisa firmar um acordo com o nosso governador, que inclusive é alguém que eu gosto muito, respeito muito, alguém que gosta de disciplina, e a gente pode juntar forças para resolver o problema da segurança de São Paulo. O governador, ele reside aqui, ele mora nessa cidade. E morar nessa cidade fica bem mais simples de cobrar ele, né? Porque ele também quer um lugar seguro. O que a gente precisa fazer? Triplicar esse efetivo da Guarda Municipal. Por lei, a gente consegue chegar até 24 mil. Então, eu posso colocar como promessa de campanha a gente abrir concursos, né, paulatinamente, até chegar nesses 21 mil. Por quê? Porque você imagina o guarda na rua, nas escolas, nos comércios. Quando a gente começar a aumentar e entregar esses concursos públicos, a gente vai começar a capilarizar nos distritos que são praticamente residenciais até chegar aí na comunidade. Candidato, hoje parte da Guarda Municipal
usa armamento pesado. Houve, inclusive, compra de fuzis. O senhor defende a continuidade dessa política? Se você não tiver armamento pesado, o que o crime organizado vai fazer em São Paulo? É uma pergunta que eu te faço. Precisaria da guarda ter fuzil? Não precisaria, desde que aqui não tivesse um crime organizado. Presta atenção você que está assistindo. O crime é organizado e a prefeitura é bagunçada. O que você espera disso? Um crime organizado atropela uma cidade inteira. É isso que está acontecendo. Cada 3 pessoas da cidade de São Paulo, uma já foram assaltadas. Uma já foi assaltada. O que significa isso? Você vai ser o próximo, se você não tiver coragem de assumir um novo ambiente político nessa cidade. A verdade é o seguinte, quando você tocou no assunto das câmeras, tem muitas câmeras em Londres, só que elas são efetivas. As pessoas que estão na gestão disso são de fato efetivas? Vou te dar uma solução da Califórnia que eu vi funcionando, eu uso na minha segurança pessoal e a gente vai aplicar na cidade de São Paulo. Não precisa de tantas câmeras, precisa saber que tem inteligência nessas câmeras. Se você colocar análise preditiva com inteligência artificial nessas câmeras, você que está assistindo sabe o que significa? Imagina uma câmera que filma e sozinha fica detectando um comportamento suspeito. Não interessa a cor da pele da pessoa. O que interessa é qual o comportamento que ela está indo. Se você isso aí chama pré-crime. Ao invés da gente ficar louco indo atrás de bandido, a gente tem que mostrar para todo mundo que tem alguém vigiando. Ter uma câmera ligada sem um sensor de inteligência artificial não vai adiantar nada. Então, nunca precisa chegar nesse tanto de câmera. Segunda coisa, se essa câmera detecta comportamento suspeito nesse pré-crime, um drone sai de cima de um prédio. Claro, gente, nós vamos testar isso primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo, é Pinheiros, distrito de Pinheiros. São 96 distritos. Funcionou no distrito, a população gostou, sentiu segurança naquilo, vamos para o segundo. Você sabe como é que as coisas funcionam no setor privado e a gente precisa testar no setor público? O setor público é uma vergonha, eu vou te falar por quê. Porque tudo que vai ser testado é testado de uma vez só, fazendo contrato de 20 anos de concessão para alguém. Esse cara fica 20 anos comendo o dinheiro do povo e ninguém sabe se isso é bom ou se é ruim. A gente precisa fazer teste, claro, de acordo com a lei, fazer o teste, o mínimo viável daquele teste, e aí a população aprova, faz uma pesquisa de opinião em relação a isso. Aprovou? Vamos expandir para a cidade. O problema é que esses caras, esses companheiros aí, estão só querendo acabar com o dinheiro público, só fechando grandes contratos. Eles não pensam na consequência disso. Então, para finalizar a resposta, se tem essa análise preditiva, não precisa de ter esse tanto de câmera que você falou igual em Londres, porque Londres, tendo, já é ruim. Então, está faltando um pré-crime isso aí. Tem o pré-crime, viu que está com comportamento suspeito? Imagina um drone descendo de cima de um prédio e alertando aquela pessoa. Imagina essa sensação de segurança num distrito e aprovou, vamos para 2, vamos para 3. Falta só 90 e poucos agora para a gente concluir isso. Então, triplicar o efetivo. Nós precisamos de, ao invés de colocar 2 guardas num carro, colocar um guarda por carro. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que colocar esses carros aí que não dá nem para andar. Ninguém respeita isso. Tem que ser no modelo norte-americano, que o carro é um escritório. A gente precisa de ter tipo um xerife. Eu serei xerife dessa cidade, vocês podem contar com isso. Quero passar para a área da educação agora, candidato. Atualmente em São Paulo, 38% das crianças terminam o 2º ano alfabetizadas. Que estratégia ou que plano o senhor tem para resolver a questão da alfabetização? Como a gente melhora a situação naquilo que compete à prefeitura em geral, a primeira infância, o começo, né, das crianças e da alfabetização? Como a gente tem 3 minutos, eu pediria que o senhor respondesse em 2 minutos para ter o seu minuto final. Tá bom. Eu tenho rede de escola na rede privada, né? Tenho algumas dezenas de empresas. Eu sou filho de faxineira, sou da escola pública. A maior parte da minha vida eu estudei em escola pública. Sei que a escola pública não está treinando seu filho para nada. Nós estamos gastando o dinheiro de forma errada com um processo chamado escolarização. E nós vamos mostrar que São Paulo vai sair na frente com a educação verdadeira, que é a educação que ensina seu filho a prosperar. Você vai prosperar. Lembra que eu estou te falando? A partir de 2025, com o Pablo Marçal governando essa cidade, sendo servo desse povo, vocês vão ter a chance de prosperar pela primeira vez. Ninguém vai te impedir. Primeira coisa, para responder a pergunta sobre a alfabetização, a gente tem que entender de sistema representacional. O ensino, ele não avançou como a tecnologia avançou. Então, até hoje, a gente tem um quadro negro e as crianças sentadas em série, e essas crianças não estão provocando pensamento crítico mais. No MEC, todas as pessoas chegam até o final do ensino médio, 90% não consegue fazer matemática básica nem interpretação de texto. Sabe o que está acontecendo? A gente está tratando as nossas crianças como adultos e os adultos como criança. O sistema pedagógico significa pedagogia, peda é ensino, gogia é ensino, peda é infantil, é criança. Ele serve para criança. Só que aqui é o contrário. Nos Estados Unidos tem uma andragogia, que é ensinar adulto.
A gente trata adulto como criança, imbecilizando um monte de aluno nosso, principalmente do ensino médio para frente até no ensino superior. E a nossa criança, a gente cobra ela com muita teoria. Criança, para alfabetização, tem que ir para a prática. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 redes de escola, eu sou um dos professores mais bem pagos desse país. E eu posso falar para você, eu não sou pedagogo, mas eu sou um grande instrutor dessa nação, eu tenho 1,5 milhão de alunos. Eu não estou falando seguidores, não, sou assistido por 56 milhões de pessoas só numa rede social todo mês. O que eu quero que você entenda é o seguinte, seu filho está sendo ocupado de coisas que não vão mudar a vida dele. Vai ter na Prefeitura de São Paulo, nosso ensino público, inteligência emocional, educação financeira, vai ter tecnologias do futuro, tecnologia, é isso que a gente tem que ensinar, senão a gente vai se tornar uma nação escrava. E nós vamos ensinar as profissões do futuro para o seu filho. Sabe o que vai acontecer? E a gente vai dar uma identidade esportiva, não é por causa de Olimpíada, é porque toda nação que tem esporte, essas pessoas elas prosperam muito mais, porque o esporte molda caráter. Então, eu queria convidar o senhor para fazer suas considerações finais. 1 minuto. É o seguinte, se essa cidade estivesse indo bem, eu não ia parar minha vida, ia deixar temporariamente a minha família um pouco de lado para ajudar a cuidar da sua. Eu tenho 4 filhos, eu namorei uma mulher só e casei com ela, e eu pedi autorização da minha família para estar aqui com vocês. Às vezes eu posso parecer maluco aqui, eu estou sozinho, sem dinheiro público, sem tempo de televisão, mas eu tenho Deus e tenho o povo. E eu vim pedir uma oportunidade para vocês, deixa eu servir vocês. Chega de gente que é banana. O Nunes está aí, ele foi jogado lá, ele nem sabe o que ele está fazendo lá. Ele não dá conta, ele não tem a pujança para levar São Paulo para o futuro. O Boulos é uma escória da esquerda, é um tipo de político horripilante, apoia aborto, apoia droga, apoia coisas absurdas que não faz sentido. Tem uma outra moça que é para-choque de comunista, o outro não quer concorrer. A maioria está aqui para fazer gracinha, eu vim aqui para servir vocês, eu quero pedir uma oportunidade para vocês. Me deixa ser funcionário seu por 1.460 dias que nós vamos provar para o Brasil que o brasileiro tem jeito. Até 2050 a nossa nação vai se tornar a nação mais próspera da Terra, porque nós vamos mudar a mentalidade do nosso povo. Só para você entender e eu finalizo. Nosso povo tem a terra mais rica de todas, mas a nossa mentalidade é a mais miserável de todos os 197 países. É um computador de uma última geração com Windows 95 instalado, não dá para rodar nada. Nós vamos mudar a mentalidade a partir da escola. Eu estou muito feliz de ser prefeito em 2025, porque no ensino básico é onde a gente vai fazer isso. Um beijo no seu coração, obrigado vocês, meu respeito à imprensa e a todos vocês que querem saber a verdade, eu estou à disposição. Eu vou servir vocês com muito carinho. Obrigado. Obrigado. O Band Eleições de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença do candidato pelo PRTB, Pablo Massal. Na próxima segunda-feira tem mais. Até lá.